Olá, amigos apaixonados pela arte milenar do bonsai. Eu sou o Marco do Espaço Tori, bem-vindos. E o assunto de hoje é a rega nas plantas. Como saber identificar o momento certo, olhando o substrato, olhando os galhos. Muitas vezes a gente trata as plantas como peixe, acha que o substrato tem que ficar encharcado o tempo todo para que a planta tenha saúde. E isso não é verdade. Se você não quer perder nada, passe comigo pelo Tori e vamos ao vídeo. Bem, eu não preciso dizer que assim como os nutrientes que a planta precisa e como o sol, a água não é importante para as plantas. Ela é o elemento essencial para a vida, já que ela compõe de 70% a 90% da estrutura das plantas. Agora imagina no bonsai que o vaso é pequeno. A gente tem que ficar em cima para não perder. A água ela é transportada das raízes até a ponta das folhas quase que continuamente, isso não cessa. Porque ela precisa o tempo todo ficar levando nutrientes para cima e para baixo. É o transporte do interior da planta. É como se fosse o nosso sangue levando nutrientes para cima e para baixo. E além disso, além de hidratar a planta, ela participa de algumas reações químicas com referência ao sol, que vai realizar a fotossíntese da planta. Então a água ela é muito importante. Às vezes, por ser um processo fácil, a gente acaba errando na rega ou regando de menos. O que ocorre é que a gente acaba errando na rega de duas formas. Ou a gente causa estresse hídrico na planta, ou a gente mata a planta por excesso de água. Estresse hídrico é quando, por exemplo, a gente vai viajar, você não rega a planta, você fica 3, 4 dias fora, uma semana fora, aí vai faltar água, lógico que vai faltar água na raiz. Então aí você chega, se ainda ela estiver viva, você chega, vai regar a tua planta, ela vai dar aquela salvada nela, ela vai levantar, mas com certeza você perdeu algumas raízes secaram. Isso ocorre uma vez, 2 dias, isso ocorre outra vez, 3 dias. Vai chegar um ponto que você não vai ter mais um sistema radicular aqui suficiente para suprir a copa da sua planta. Aí você vai perdendo ela aos poucos. Outra forma de erro é quando a gente causou excesso na planta, e ocorre quase da mesma forma. A gente vai regando sempre, às vezes a gente trata a planta como um peixe, acha que todo momento tem que ter água ali, todo momento tem que estar encharcado o substrato. Você passa na garagem ali, você chega de carro, tá a planta lá, água. Você passa no corredor de casa, dá uma olhada na planta, água. Vai dormir, água. Acorda, água. Então você vai causando apodrecimento nas plantas, e ela estando encharcada, ela não consegue fazer a respiração. Você vai perdendo, vai apodrecendo raiz e não há mais a respiração das raízes. Então é mais fácil eu explicar ali fora. Até deixei, não reguei agora cedo, para deixar para agora, para mostrar corretamente o que ocorre com algumas plantas ali e para a gente entender com mais facilidade. Então, vamos comigo lá. Então, tudo se inicia aí com a qualidade da água. Eu nunca coloco a água com o cloro da torneira. Eu deixo nesse tanque aí por 24 horas e é o suficiente para regar as plantas. Eu tenho 2 latões aí também que eu vou colocando a água lá e deixo aberto um dia e tampo para não dar mosquito, né? Larva de mosquito. Então eu não gosto de colocar água com cloro nas plantas, que não é agradável não. E eu acho que faz mal. Se quer um bonsai de qualidade, tem que colocar água sem cloro. E a gente começa colocando, tá vendo que o substrato tá seco. Olha as plantas com as pontinhas caídas. Essa é a primeira observação que a gente tem que fazer nas plantas. Olha as ponteiras das plantas. Se tiver com essa ponteira caída, tá vendo? As pontas, é um sinal que a planta está desidratando. Então você tem que imediatamente jogar água, colocar água nas plantas. E vai colocando com o regador aos poucos. Vai cobrindo com água todo o substrato. Olha aí a ponta como é que está caída. Olha só. E eu deixei só para mostrar para vocês. Porque eu não costumo fazer isso. Que eu não tenho medo de perder a planta. É perigoso ocorrer isso mesmo. Que se perder raiz, já era. Você perde o galho. Se fizer ligação com o galho aí,
você vai perder esse galho. Então eu não deixo secar de forma alguma o substrato, só a superfície. Se a superfície do substrato estiver levemente seco, essa é uma segunda observância que você tem que fazer. Olhar e já começar imediatamente a regar as plantas. Mas o sinal mais significativo é o galho envergado aí. Você vê o galho caído, a ponta do galho caído. Essa você dá para ver de longe, né? Então vai e rega imediatamente. Essas são as primeiras observações de cara. O substrato seco pela superfície e a ponta do galho caída. E vai regando até a água sair por baixo do vaso. Não é só por cima não, vai regando até você ver que a água está caindo por baixo. Aí a outra, a Loropetalum rubrum, olha aí, dá uma olhada. Olha as pontas. Deixei também para mostrar para vocês. Essa planta é bem sensível, eu arrisquei um pouco, mas olha como o substrato está seco. Está bem seco. E já vai sugando a água. Você vai colocando, já vai sugando a água. Vai molhando tudo, molha o vaso, molha o substrato. Vai molhando aos poucos, até você perceber que a água está penetrando no vaso e saindo por baixo. Dessa forma aí, ó, olha lá. Ó. Começou a sair por baixo já. Ó. Tá vendo? Olha lá, e vai molhando. Como o vaso é pequeno e eu deixei secar bastante, eu vou molhar um pouco a mais. Para não correr o perigo de perder a planta, que eu não posso perder essa planta não. Olha lá, ó. Tá vendo a ponteira caída? Porque aí é a parte da planta que a água vai mais demorar a chegar. Então por isso que ela é tipo um termostato aí da planta. Outra forma de ver que a planta está precisando de água é que nem a caliandra. É como a caliandra, ela fecha todas as folhas, tá vendo? Para não desidratar pelo sol, ela fecha as folhas. Olha lá, ó. E está precisando de bastante água. Ela não correu tanto perigo porque o vaso é de barro, ele já estava meio úmido, mas não quer dizer que a planta está hidratada, você tem que molhar, não pode ficar sem. Então é outra característica, você olha essas plantas nessas características aí, ela fecha as folhas. Então tem que ficar de olho, não pode facilitar não. Outra maneira de observar se a planta está precisando de água é você colocar a mão sobre a superfície do substrato, coloca o dedo e ver se o substrato por cima estiver levemente seco, ela está precisando de água, precisa regar. É outra forma, vai olhando como o bonsai tem caqueira, bastante caqueira na superfície, tá vendo? Olha aí, ó, você olhando pela superfície como está seco. Então tá na hora de regar, não pode faltar água de forma alguma. Olha, tem bastante caqueira seca, ó. Geralmente o caco de telha ele fica molhado, fica úmido, ele vai segurando a água. E se ele secar é porque embaixo o substrato está seco também. Tá vendo? Tá sequíssimo. Então fazer o que agora? Regar, molhar bastante. Aí ó, pedra pume, ela seca também com facilidade, então tem que molhar. Então a gente vai molhar bastante até a água cair embaixo. Vai molhando por toda a superfície do vaso. Como esse vaso aí é de madeira, ele vai sair mais rápido a água por baixo, mas pode molhar mais um pouco. E molhar sempre pelas bordas. Tem planta que não suporta você molhar muito perto da raiz, que ela apodrece, como essa ceriça que eu estou molhando aqui agora. E a ceriça fétida. Então tem que molhar bastante. Ela gosta de água, mas não encharcado. Então, se você encharcar a raiz, ela apodrece até o caule. Olha lá, tá vendo? Vai caindo água. Molhar mais um pouco, para hidratar bastante e já é o suficiente. Olha esse vaso. Aí vai ter que molhar bastante, porque está muito seco. Molhar bastante assim, o suficiente para molhar todo o vaso e esperar a água cair por baixo. Essa é a regra que não pode faltar. Todo e qualquer vaso, toda e qualquer planta, você vai saber que ela está hidratada, que ela está regada quando você molhar e a água começar a sair por baixo. Esse é o termômetro. É como se fosse aquele sininho que tem no peru de Natal. Ele levantou lá, você sabe que está assado. Então, esse é o termômetro do peru, vamos dizer assim. A água saindo por baixo. Saiu por baixo, você pode parar de regar que a planta está totalmente hidratada. Para não dar excesso, né? Aí vamos molhar aqui agora, ó, quando eu molhei tudo.
Vamos molhar bastante até cair por baixo. E o meu substrato é bem drenante. Você percebe que a água não para em cima na terra, no substrato. Ele já vai infiltrando. E se ele infiltra, ele sai mais rápido também. Então significa bastante. É uma maneira, um substrato drenante, é uma maneira segura de você olhar que a planta está regada e você saber a hora de parar. E demora um pouco a aprender isso. Só se você comprar o substrato aí e colocar já logo de cara. Mas uma terra compactada, geralmente, que se põe em terra comum de garden, não faz isso, né? Ela retém bastante líquido. É por isso que no bonsaísmo a gente coloca bastante caqueira, bastante material drenante, que é para você perceber que a planta está hidratada, mas com segurança. Outra forma, às vezes você olha por cima da superfície e vê seco e coloca bastante, vai colocando a água e vê caindo, né? Uma outra forma de você observar se no fundo do vaso está cheio de água ou não, você pega um palito de hashi, ou aquele palitinho de churrasquinho, de espetinho de churrasquinho, coloca até no substrato no vaso, até bater no fundo. Aí você levanta e vê. Se tiver úmido, muito encharcado no fundo, você vai perceber. Aí você não coloca a água, entendeu? Se tiver muito encharcado, você não coloca. Se tiver seco, aí você pode colocar água à vontade, mas essa é uma outra forma de você observar que está faltando água. Como o galho já subiu. Isso aí faz o quê? Meia hora que eu molhei? Tem gente que vai falar, mas no outro dia, não é não. É no mesmo dia que eu reguei. No começo desse vídeo que eu estava regando. Se passaram aí meia hora, olha lá, ó, o Loropetalum levantou também. Tá vendo? A importância de saber a maneira certa de regar a planta. E não deixar acontecer isso que eu deixei fazer. Porque você pode perder a planta. Olha lá, ó, abriu a folhinha. Tá vendo? Essa é a forma correta de regar a sua planta e não ter problema. Uma planta característica é a jabuticabeira. A jabuticabeira ela faz isso, ó, ela desce as ponteiras dos galhos novos. Então ela mostra muito bem quando ela está querendo água, certo? Já que a jabuticabeira gosta muito de água. Então é assim que se faz a rega de uma planta. Se identifica quando uma planta está precisando de água, cuidados necessários ali, onde se olhar no substrato, olhar nos galhos, a quantidade correta de água, onde olhar para parar a rega. Então eu espero que eu tenha ajudado e que eu fiz esse vídeo, mais um vídeo com muito carinho para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. E se gostou, se inscreve aí no canal, dá um like aí, aciona o sininho para receber as notificações. Ajuda aí o Espaço Tori, porque o intuito meu é fazer bastante vídeo para ajudar vocês e que eu possa aprender bastante também junto com vocês. Até lá! Arigatou gozaimasu.